Olá, vamos falar hoje sobre sensores multiespectrais utilizados para a agricultura de precisão. Esse não é um assunto recém, esse é um assunto relativamente bem estudado na literatura. O uso de sensoramento remoto para fazer a validação, o mapeamento, a mensuração de alguma variável na Terra. E é muito usado os sensores provenientes de satélites. Então a gente vai abordar esse, essa área hoje nessa preleção e vamos falar sobre especificamente o que eu entendo, o que eu recomendo dos sensores para o uso na agricultura de precisão. Então essa é uma área de sensoramento remoto e a palavra sensoramento remoto, essa área do conhecimento, significa fazer a aquisição da informação sem o contato físico com aquele alvo, não é? Então, é a utilização de uma fotografia aérea, é a utilização de um sensor de satélite, é a utilização de um sensor instalado numa máquina para medir a altura do dossel da planta, por exemplo. Então, o sensoramento remoto é fazer a aquisição da informação sem o contato físico com o alvo que está sendo medido. Seus olhos para detectar a luz é um sensor remoto, né? Ouvir o barulho de uma buzina é um sensor remoto. E como também essa questão da detecção da energia eletromagnética refletida pelos objetos. Tanto a gente tem o exemplo mais comum, a utilização desses sensores instalados em satélites para fazer a aquisição da informação, mas veja, a sua palma da mão também, quando você encosta não, mas quando você aproxima a sua mão de um motor super quente, de certa forma aquele motor está irradiando energia eletromagnética, o calor, né, na forma de calor, e aí você consegue perceber que aquele objeto está quente, mesmo sem contato físico com o objeto. Então essa é a arte do sensoramento remoto. É importante salientar, embora a gente na agricultura de precisão seja muito instigado a usar sensores remotos, e eu creio que a área de sensoramento remoto dentro da agricultura de precisão é um grande viés de uma ferramenta muito eficaz e efetiva para fazer o monitoramento da cultura durante o processo produtivo, né, durante o cultivo da cultura, e nos traz grandes benefícios de rapidez, baixo custo de aquisição da informação, né? E principalmente a disponibilização de informação a respeito da cultura em um curtíssimo espaço de tempo. Então, o sensoramento remoto dentro da agricultura de precisão é uma ferramenta que está atrelada, que não vai ser desvinculada mais. Sempre a gente vai usar cada vez mais e mais sensores remotos. Mas para você que está desavisado, né, em relação ao uso do sensoramento remoto na agricultura, veja, o sensor remoto ele vai detectar essa reboleira, que a gente está vendo uma reboleira de algodão, nós vemos aqui plantas de algodão e nós estamos enxergando aqui uma reboleira de menor altura de crescimento do algodão, tanto que a gente vê aqui que nessa região o algodão já fechou a entrelinha, e aqui a gente está vendo uma grande quantidade, uma grande percentual de solo aparecendo, né? Então nesse caso aqui a gente consegue identificar pelo sensoramento remoto que as plantas nessa região possuem um menor vigor, uma menor altura, menor massa foliar. Mas eu quero alertar agora, porque o sensor remoto, essa técnica de uso de sensoramento remoto, não vai ser ele que vai dizer o que aconteceu. Então não vai ser o sensoramento remoto que vai lhe responder o que aconteceu, o que ocorreu, de maneira nenhuma. O sensoramento remoto é como se fosse uma chapa que a gente tira do olho, do braço, para ver se está quebrado. O sensoramento remoto é como se fosse um ultrassom. Ou seja, se você não sabe identificar aquela informação e o que exatamente, ele não vai te falar o que é que está acontecendo. Então, não é pelo sensoramento remoto que a gente vai ver aqui, que aqui vai ter, aqui tem baixa quantidade de, sei lá, um pH baixo nessa região, né? Então, só de olhar a imagem, ele vai identificar fatos, que nesse caso, o fato aqui que está ocorrendo seria
ele vai identificar, olha, tem pouca massa vegetal naquela reboleira. Mas ele não vai falar o que aconteceu. E como é que a gente identifica o que aconteceu? Você desce do carro, vai até essa reboleira e vê in situ. Ou seja, você precisa identificar em loco, no lugar, o que de fato aconteceu. Pode ser uma mancha de reboleira de nematóide, por exemplo. Né? Então você precisa fazer avaliações nessa região para entender o que aconteceu com aquela reboleira no campo. Então o sensor vai identificar onde e vai identificar em que intensidade, mas não vai falar qual foi a causa, nunca. E é muito utilizado no sensoramento remoto índices de vegetação. Por exemplo, esse sensor é um sensor muito prático, veja que é um sensor manual, que ele está medindo o índice de vegetação chamado NDVI. Então esse índice de vegetação é muito correlacionado com massa vegetal, que por sua vez está correlacionado com atividade fotossintética. Então veja, aonde nós temos mais massa vegetal, tem mais atividade fotossintética. E, portanto, o númerozinho medido pelo sensor vai ser maior. Ocorre que nós temos dois tipos de sensores, que a gente vai falar logo na sequência. Nós temos os sensores que dá diretamente o índice, como nesse caso, esse é um sensor de um determinado fabricante, e esse sensor ele está medindo diretamente o valor do índice. Veja que aqui tem um índice maior e aqui tem um índice menor. Ora, por que aqui tem um índice menor? Ora, porque aqui essa região você consegue observar, e eu tirei essa foto para lhe mostrar e te provar isso. Veja, aqui está muito mais verde que aqui. Portanto, aqui nessa foto da direita está fazendo menos fotossíntese. Portanto, o índice NDVI é menor. Não é? Então veja que nesse caso eu posso correlacionar esse índice de vegetação NDVI com atividade fotossintética. E quando tem uma maior atividade fotossintética, significa que a planta possui mais massa vegetal fotossinteticamente ativa. Nós não estamos falando de massa seca, mas massa vegetal fotossinteticamente ativa. E esse é o caso da foto da esquerda, que a gente consegue perceber bem, e essa ilustração está bem didática. Ocorre que nós temos um outro tipo de sensor, que são os sensores por base em imageamento, porque esse sensor está medindo diretamente a reflectância do objeto e calculando diretamente o índice de vegetação. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente acaba usando, por facilidade até de aquisição desses dados, via de satélite, via de Vant, não é? A gente acaba tendo uma imagem. Então a gente pode ter um sensor que vai nos dar uma imagem, ou um sensor que vai nos dar um índice diretamente. E esse é o caso de um índice. Está bem prático e bem didático aqui para você entender. Olha a foto bem verdinha e menos verdinha, e a associação com os índices maiores e menores. E veja, esse é outro caso, onde a gente tem um índice de vegetação, também com elevada correlação com a fenologia, por exemplo, massa vegetal, altura de planta. Esse é um campo de algodão, onde foi feita por uma fotografia aérea multiespectral, e aí com essa fotografia aérea multiespectral, nós conseguimos calcular o índice de vegetação, o mesmo que o anterior. Veja que aqui nós calculamos o NDVI dessa imagem e também calculamos como um NDVI. Então, o que foi feito aqui? Foi feito um processo via um programa de computação de sistemas de informações geográficas, como um exemplo, um ArcGIS, um SS2Box, um QGIS, para transformar essa imagem multiespectral em informação de NDVI. E aqui então ele vai estabelecer um índice. Que índice? O mesmo que esse sensor está mostrando diretamente, não é? Ocorre que para tirar quando a gente usa o sensor, nós precisamos passar o sensor nas linhas das plantas. A cada 10 metros, a cada 20 metros, a cada 30 metros, não é? E aí percorrer o talhão inteiro. E aqui nesse caso, por um imageamento só, muitas vezes, por exemplo, uma foto de satélite, uma imagem de satélite, esse é o termo mais correto, uma imagem de satélite pode
tomar o imageamento de uma cidade inteira, muitas vezes, não é? Então, com grande capacidade operacional, vamos dizer dessa forma. E aí, com essa informação do mapa classificado do índice NDVI, nós podemos visualizar as regiões do talhão com aonde nós temos o maior valor de NDVI e o menor valor de NDVI. E aqui eu já te dou uma grande dica, uma grande sacada, aonde eu já falei em outras oportunidades. Não é importante o valor do NDVI em si, a menos que você esteja usando ele para fazer uma equação de aplicação de nitrogênio, por exemplo. O que você quer determinar, o que você tem interesse, é saber onde que são as regiões de alta e onde são as regiões de baixa. Então, nesse sentido, se o NDVI é 0,80 ou 0,82, tanto faz. O importante é identificar as zonas de alta e as zonas de baixa. Isso é o mais importante. E o que ocorreu aqui para ser uma zona de baixa de NDVI? Sei lá, pode ser muita coisa. Por isso que a gente precisa ir no campo e identificar em loco o que de fato ocorreu. Né? De novo, a imagem ela só vai expressar uma radiografia da área. Então vamos começar a falar de sensores. Né? E primeiro de tudo, isso daqui não é uma imagem multispectral. Né? É errôneo falar dessa forma. Essa é uma imagem falsa cor. É uma imagem falsa cor porque não é uma imagem RGB. E essa foto foi eu que fiz através da modificação de uma câmera comum RGB, como essa que eu estou apontando agora. Então o que eu fiz? Eu fui lá, comprei uma câmera RGB. O que significa o termo RGB? R é de Red, Green, Blue. São as três bandas do visível que nos fazem uma composição colorida. Ou seja, a somatória do que a gente absorve como energia eletromagnética pelo nosso olho, o nosso olho ele não consegue identificar só a faixa do vermelho, só a faixa do verde ou só a faixa do azul. Mas o nosso olho vai enxergar essa composição dessas três bandas associadas que nos vai levar a identificar no nosso cérebro qual é aquela cor, se aquela cor é verde, se aquela cor é vermelha, se aquela cor é azul, ou se aquela cor é roxa, ou se aquela cor é, por exemplo, alaranjada ou amarela, que vai ser a somatória do green com o vermelho. Né? Então veja, existe a composição eletromagnética que o nosso olho enxerga, né? E ocorre que essas câmeras possuem um sensor. Né? Essa é a grande sacada. Agora eu vou contar uma historinha. Vou contar uma historinha muito simples. Se você quer entrar na agricultura de precisão e não tem dinheiro para fazer um grande investimento, olha só a dica que eu vou te dar. O que você pode fazer? Você pode pegar uma câmera comum como essa, e o problema é que essa câmera comum, ela enxerga também, diferente do nosso olho. O nosso olho só enxerga RGB. Mas as câmeras que a gente compra no supermercado, onde for, ela enxerga, além do RGB, ela também enxerga o infravermelho. Por quê? Porque o sensor que possui aqui no centro da ocular aqui da câmera, esse sensor também capta o infravermelho. Ora, a gente, enquanto humano, a gente quer enxergar o RGB, não quer enxergar o infravermelho. Então o que o fabricante faz? Ele pega essa câmera, esse sensor, e coloca na frente do sensor um filtro para filtrar o infravermelho. E aí a gente usa essa câmera comum, que eu estou mostrando aqui, uma Canon. Por que eu faço questão de colocar essa Canon S110? Porque se você quiser fazer uma modificação, como eu fiz nessa câmera, para tirar essa imagem que você está vendo, você tem muito material na internet. Bota no Google, coloca lá câmera modificada NIR RGB, não é? Em inglês ou em português, e você vai ter vários e vários sites de como é que você faz essa modificação na câmera, tá certo? E aí você pode calcular, a partir de então, dessa câmera modificada, você pode calcular o NDVI facilmente. Né? Ora, não vai ser um sensor muito
vamos dizer assim, com elevada qualidade para a agricultura de precisão. E eu vou endereçar nos próximos slides o que significa a qualidade do sensor. Mas vai ser um sensor quebra-galho para você começar, entende? Para você começar. Vai ser barato, comprar uma câmera de 200, 300 reais e compra um Vant barato, um Vant que pode fazer planejamento de missão. Por exemplo, um Phantom 3, um Phantom 4, né? E aí você amarra a câmera no Vant e faz o imageamento da área. E depois de ter feito o imageamento da área, você vai levar essas imagens para fazer uma mosaicagem. O fato é que, contando e voltando na história que eu comecei a contar, essa câmera ela também capta o infravermelho. E a nossa visão, quando eu quero tirar uma foto de uma criança, de uma paisagem, ora, no dia a dia eu não quero enxergar o infravermelho, eu quero enxergar o R, o G e o B, ou a composição dessas bandas. Portanto, o fabricante colocou um filtro de infravermelho. E aí, qual é a grande sacada na mudança, na modificação dessas câmeras? É simplesmente você abrir a câmera, por isso que você vai precisar de uma certa informação, porque é capaz de ter tanto parafuso que você não consegue montar de novo depois. Então siga algum procedimento de alguém que já tenha feito naquele modelo de câmera que você tem. E aí você vai precisar de uma outra coisa. Você vai precisar de um filtro azul. Então a grande sacada na modificação dessas câmeras é a seguinte: você abrir a câmera, retirar o quadradinho, é uma espécie de uma pastilhinha quadradinha que tem lá. Você retira esse filtro infravermelho, por quê? Porque você vai querer pegar o infravermelho. Por quê? Porque o NDVI, gente, é uma associação matemática, que a gente vai ver logo na sequência, das bandas infravermelho e vermelho. Por quê? Por quê? Ora, porque a banda vermelha, olha só o que eu vou falar agora, a banda vermelha, a planta é verde. Nossa, então ela absorve o verde? Não, é exatamente o contrário. A planta é verde porque ela reflete o verde. Para fazer fotossíntese, a planta absorve o comprimento de onda vermelho, tanto na clorofila A quanto na clorofila B. Vermelho. Portanto, quanto menos vermelho a planta refletir, mais ela absorveu o vermelho. E se ela absorve bastante vermelho, em relação ao infravermelho, vai dar um NDVI elevado. Ora, então a planta reflete pouco vermelho, não é? Porque ela absorve. E nessa condição, aqui onde a gente tem o solo, nessa condição onde a gente tem o solo, vai refletir vermelho e vai absorver infravermelho. Por isso que nessa condição do solo, quando a gente veja, é muito fácil você gravar quem é que reflete, quem absorve. Tenha consciência de que o NDVI é uma associação do vermelho e infravermelho. Então a planta absorve o vermelho para fazer fotossíntese e a planta reflete infravermelho. Já o solo é o contrário, né? Veja aqui o carreador. Aqui tem solo exposto. E por que o solo eu posso lembrar facilmente que ele reflete o vermelho e absorve o infravermelho? É muito fácil. Quando você está lá no sol quente, arrebentando rachataquara, né? Quem é que esquenta mais fácil? Você coloca a mão na planta, ela está fresquinha. E você coloca a mão no solo, o solo está fervendo de quente. Né? Então, para o solo estar fervendo de quente, ele está absorvendo radiação eletromagnética no infravermelho. Está absorvendo calor. Não é? Então é fácil. Aqui o que acontece? Nessa modificação das câmeras, a gente faz a substituição do filtro infravermelho e coloca o filtro azul. Então eu vou comprar um filtro azul, não é? E existem vários sites da venda desse filtro azul. Vou abrir a câmera, vou retirar o infravermelho, o filtro do infravermelho, vou colocar o filtro azul. Quer dizer que essa câmera, a partir daquele momento, não vai mais medir o azul, mas ele vai medir o green, o verde,
vai medir o red, que é o vermelho, e vai passar a medir o infravermelho, porque eu tirei o filtro do infravermelho. E aí ele vira uma câmera modificada NIR-RGB. Tudo bem? E aí ele vai passar a tirar uma imagem como essa que eu tirei aqui, ó. Veja aqui a palmeira, né? É verde. A grama é verde, fazendo bastante fotossíntese, né? Veja que o carro não está absorvendo vermelho, então está refletindo. Eu consigo ver que esse carro é preto, eu consigo ver que esse carro é prata, não é? Mas aqui o verdinho, que era para ser verde, começa a ser rosinha, né? Então nessa condição, veja que o céu é azul, continua sendo azul, né? Muito bem. Então essa é uma imagem falsa cor. E a partir da imagem falsa cor, eu calculo o índice de vegetação que eu quero utilizar. Nesse caso, NDVI. Tá bem? Essa é uma outra imagem falsa cor. Né? Veja que a intensidade, só que aqui já é uma imagem falsa cor, tomada por uma câmera já para agricultura de precisão, que chama Tetracam, tá certo? Né? Então essa imagem dessa Tetracam também possui aqui a cor rosinha na vegetação. Né? Já é um rosinha mais intenso, muito mais do que esse. Por quê? Porque aqui eu fiz uma gambiarra. De novo, agora eu começo a falar de qualidade do sensor. Porque talvez o sensor que eu tenho usado, comprado e colocado nessa câmera, o sensor do filtro azul, o filtro azul, não seja tão eficiente quanto o filtro azul que dessa câmera mais profissional, usado aí para agricultura de precisão. Então essa é uma imagem falsa cor, sem tratamento, né? Sem correção da luminosidade, e isso é um ponto importante, a correção da luminosidade. Por quê? Porque veja, é importante eu ia falar em outro momento, mas eu vou falar agora, as câmeras, elas são sensores passivos. Veja aqui que está um sol quente de rachar nessa condição. Então ela é um sensor passivo, ela depende da luz solar. Diferente desses sensores aqui, que são sensores ativos. Então esse tipo de sensor é um sensor que ele mede a radiação eletromagnética que cenário, a cena, o alvo está refletindo, mas ele mede da própria energia que ele emite. Então esse daqui é como se fosse um farolete, eu vou falar entre aspas. Ele está sendo um farolete que está emitindo uma luz, e ele mesmo capta a sua própria luz, que é refletida através do alvo. Então, nesse caso, ele é um sensor ativo, porque ele possui a sua própria fonte de radiação eletromagnética. Nesse sentido, esse é um sensor que pode ser usado qualquer horário do dia, inclusive à noite. Já esse tipo de sensor, ou mesmo desse daqui, ele sofre influência da luz solar. Então, qual é o melhor momento para você fazer a aquisição de dados? No sol a pino, a hora que o sol está em plena luminosidade, próximo do meio-dia. Então, esse é o momento que eu gosto de fazer os imagiamentos, que eu gosto e recomendo fazer os imagiamentos quando você faz e utiliza uma câmera em Svante, por exemplo. Né? Não se preocupe, e o satélite? Não se preocupe que quem desenvolveu o satélite já sabia que tinha um sensor passivo no satélite. Por isso, o satélite ele vai passar próximo da região, próximo do horário que o Sol está a pino. Por exemplo, o satélite Landsat passa próximo das 10 da manhã em cima da nossa cabeça. Né? Então ele está passando próximo do meio-dia. E para fins de comparação de um dia com o outro, ele vai repetir esse horário que ele vai passar próximo das 10 também. Então aqui eu te dou uma outra dica, já te adianto essa dica. Quando você vai fazer um imagiamento, e para fins de comparação desse ano com o ano seguinte, tente repetir o horário que você faz esse imagiamento com o Vant. Tá bem? E se eu faço o imagiamento às 7 da manhã, eu deixo de ter utilidade naquela imagem? Não necessariamente. Não é? Porque o que te interessa, de novo vou repetir, o que te interessa é mapear as regiões de alta e as regiões de baixa. Tá? Se o valor do índice, porque o que vai mudar aqui, o horário que você vai medir,
ele vai influenciar no valor absoluto do índice. Se poderia ser, por exemplo, 0,82 e quem sabe mede 0,80. Né? Então tem uma outra importante informação que está nessa tela aqui, que é em relação também à altura de voo. E já te digo, toda câmera que você instala, seja uma câmera RGB ou uma câmera multispectral instalada em um Vant, você precisa prestar atenção na altura de voo. Por quê? Porque esse caso não foi feito com Vant, tá? Esse aqui foi feito com um avião normal. Isso aqui foi feito com Ipanema, um avião Ipanema. Por isso que está a 800 metros. Por quê? Porque você não tem autorização da ANAC para voar com o seu Vantzinho a 800 metros, tá bem? É uma situação irregular de voo. Tá? Você tem um teto máximo de 150 metros de altitude máximo, tá? Altitude local, ok? Não é acima do nível do mar, altitude local. Então você não pode passar de 150 metros. Né? 150 metros é o limite máximo de voo. Né? E aqui, veja, quanto maior a altura de voo, maior vai ser o tamanho do seu pixel que você vai tirar aqui dos seus objetos. O que é o pixel? Pixel de uma imagem como essa é uma imagem raster, que eu já falei em outros momentos. Ou seja, é uma imagem que possui uma matriz. Então aqui eu vou desenhar. O que acontece aqui? Ó? Aqui possui uma matriz. Vou desenhar gigante aqui para você entender. Né? Então ela é uma matriz de linhas e colunas. E aqui vai possuir um quadradinho com a menor informação de resolução espacial. Esse quadradinho, que a hora que você dá um zoom, né, pega uma imagem qualquer de uma fotografia do seu celular, vai dando zoom, 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 chega uma hora que você começa a enxergar os quadradinhos. O que são esses quadradinhos? São os pixels. Né? Quanto maior a altura de voo, maior é o tamanho do pixel aqui no solo. Vou dar um exemplo real para você entender. Se eu voar com essa câmera a 100 metros de altura, vai dar um pixel ao redor de, sei lá, 8 centímetros. Se eu voar a 800, quem sabe o pixel vai ser aí de 40, 50 centímetros. Então eu vou prejudicar a minha informação? Depende do seu uso. Para que você quer usar? Se for para calcular o NDVI, 50 centímetros está bom demais. Está bom demais. Tá bom? De novo, volta lá na preleção, na aula que eu falei sobre equipamentos para aplicação de fertilizantes e corretivos. E aí você vai ver que essas máquinas não possuem resolução para mudança da dose em um quadrado de um mapa de prescrição que possui aí uma célula menor do que 20, 30 metros. Então, o que adianta você ter pixels de 2 centímetros? Pixels de 2 centímetros só vai te trazer mais trabalho para você fazer o processo de mosaicagem depois. Enquanto esse pixel de 50 centímetros talvez levaria meia hora, 40 minutos para fazer a mosaicagem da cena, da fazenda como um todo, porque essa é só uma imagem. Aqui eu não consigo enxergar o talhão inteiro. Para enxergar o talhão inteiro, eu vou precisar de uma outra imagem que vai fazer uma mosaicagem, que essa mosaicagem vai considerar a sobreposição nessa área de uma imagem 1 com a imagem 2. E aí eu vou ter uma outra imagem 3 e uma outra imagem 4. Ou seja, a sobreposição de todas essas imagens vai me gerar uma imagem totalizada da fazenda como um todo, e esse vai ser uma imagem mosaicada. Ok? Então, nesse sentido, aí eu vou conseguir mapear e enxergar meu talhão como um todo. Não é? Mas o que adianta? Para fazer esse processo, se eu pegar de 1 centímetro essa resolução dessa imagem raster, talvez de 1 centímetro demore um dia para fazer esse processo de mosaicagem no meu computador. Não é? Então, nesse sentido, você vai precisar de uma grande capacidade computacional para fazer esse processo de mosaicagem como um todo. Daí eu informo e já te adianto que imagens de Vant ao redor de 40, 50 centímetros está bom demais. Está bom demais. Né? Aí quando que eu preciso de 1 centímetro ou 2? Quando eu quero usar aquela imagem para alguns fins específicos. Por exemplo, calcular o índice de emergência ou calcular o stand de planta no meu talhão.
Ah, então eu vou precisar calcular planta a planta, identificar planta a planta. Né? Para identificar planta a planta, eu preciso de uma imagem de alta resolução. Então, nessa condição, talvez eu precise de 1, 2 centímetros. Tá bom? Então, nós temos dois sensores, como eu adiantei. Sensores ativos, que vão me dar número, e sensores passivos, do tipo câmera, que vai me dar uma imagem. Acho que isso está bem claro e eu expliquei agora há pouco essa diferenciação desses dois tipos de sensores, ativos e passivos. Tá? Os dois podem ser e são amplamente utilizados na agricultura de precisão, mais os passivos do que os ativos. Mas se você faz aplicação de nitrogênio em cobertura e usa, por exemplo, mesmo esse Green Seeker ou um Crop Circle ou um N-Sensor, né? Aí você passa a usar um sensor ativo. Isso é comum também na agricultura de precisão. Não tão comum como o uso das câmeras, que isso está popularizado em função desse negócio de Vant hoje, qualquer um tem um Vant, né? Então, nós podemos usar os sensores próximos. Então, esses sensores... isso é um ponto muito importante, né? Que eu esqueci de relatar. Os sensores ativos, eles não dá para você instalar ele no Vant. Por quê? Porque ele emite uma luz e ele tem que absorver de novo aquela energia eletromagnética refletida pelo alvo. Então ele precisa estar numa determinada altura máxima em relação ao dossel da planta. Enquanto as imagens, né, como ele recebe, ele grava, ele armazena a informação da energia eletromagnética refletida e proveniente essa energia do Sol, então dá para tirar de um campo inteiro. Por isso eu posso instalar ele num Vant, num avião, num satélite. Já os sensores ativos, como esse, não é? Existem sensores ativos instalados em avião? Existem, mas pouco utilizados na agricultura de precisão, como os laser, chamados LIDAR. Né? Então, se você quer saber mais a respeito, procure essa informação no Google. LIDAR. Tá? Esse é um sensor de laser que pode medir, por exemplo, massa vegetal, a altura da planta. Tá? Então, sensores a laser que podem estar instalados em avião e até, quem sabe, em satélites. Tá? Então, mas são pouco usados na agricultura de precisão. Por quê? Porque aí vai medir a altura de planta e massa vegetal. O que eu quero saber mesmo é o índice de vegetação, né? E aí o índice de vegetação é dado por sensores multispectrais. Agora então, já que você vendo uma situação real de aplicação, um sensor proximal numa máquina que vai fazer a aplicação do nitrogênio numa planta C4, nesse caso o milho. Então o que ele está fazendo? Ele está lendo a informação, que nesse caso ele não está usando esse exemplo desse fabricante, dessa associação, não é? Ele não está medindo a NDVI, mas está medindo outro índice de vegetação. Qual é? É o logaritmo neperiano do Red Edge. É uma formulação matemática entre a banda do Red Edge e a banda do vermelho. Então aqui, ó, só para te dizer, aqui nós temos a energia eletromagnética. Aqui nós vamos ter o vermelho, que eu vou chamar de red. E aqui nós vamos ter o infravermelho, que eu vou falar, que eu vou chamar de NIR. Por quê? Porque eu vou chamar de infravermelho próximo. Near Infrared, é isso que significa NIR. Near Infrared. Por que NIR? Próximo do red, que é o vermelho. Né? E esse carinha aqui? Esse carinha é uma transição entre o red e o NIR. Por isso, esse aqui se chama Red Edge. Ou seja, edge é de cerca, próximo ou colado no vermelho, né? Cercado ao vermelho. Então, se o near é o próximo, esse aqui é o que está mais próximo ainda. Por isso ele chama Red Edge. Então, esse carinha aqui está medindo Red Edge e NIR. Falei Red Edge vermelho, falei errado agora há pouco. Ele está medindo Red Edge e NIR. E então ele está calculando aqui o logaritmo neperiano do Red Edge. Né?
Então essa é uma informação usada para aplicação em tempo real. E esses sensores eles são instalados nas máquinas. Veja que aqui então o que ele está fazendo? Ele está medindo o índice diretamente. Já manda para a máquina um índice, a máquina interpreta aquele índice e identifica se é baixo ou alto, e se for baixo, aplica mais nitrogênio onde a máquina está passando, né? Alterando aqui a configuração, o setup, a regulagem da máquina em tempo real. Tá? Outro exemplo de outro fabricante, não é? A gente viu de um fabricante lá, a gente está vendo um outro fabricante aqui, do GreenSeeker. Né? A gente viu aqui um N-Sensor, a gente vê um GreenSeeker aqui. Esse mede RED-ED, esse mede NDVI. Ambos são índices de vegetação, ambos para massa vegetal. Esse aqui é ótimo para calcular a massa vegetal e altura de planta, e esse ótimo para identificar nitrogênio foliar. Vou repetir isso daqui a pouco em outro momento. Mas se você quiser fazer o seu, né, veja aqui, ó, uma câmera modificada em um Vante, né, um Vante construído em casa, né? E aí eu levanto o voo e faço imageamento. Então isso aqui é um índice, eu vou obter o índice de vegetação através de plataforma aérea e ele vai ser usado para gerar um mapa. Estou mostrando isso aqui porque não necessariamente você precisa comprar um Phantom. Pode construir um, né? Muito bem. E aí nós temos dois tipos de sensores multispectrais. Vamos falar agora que nós temos os sensores multispectrais mais simples, como esse, e mais tecnológicos, mais tecnificados, como esse. E aqui eu estou apresentando de um fabricante. Eu estou apresentando até desse fabricante porque nesse mundo de agricultura de precisão existem outros mais comerciais. Por exemplo, a Parrot Sequoia, que a gente usa aqui na universidade. Essa Parrot, eu não tenho esse aqui, né? A universidade aqui não tem esse. Tem uma Sequoia. Mas podia ser uma Mica Sense, né? Muito interessante também a Mica Sense, que podia ser também uma Sequoia. Né? A Sequoia ela é interessantíssima porque ela possui, atrelada à câmera, um sensor de luminosidade. Portanto, ela vai fazer esse balanço da luminosidade solar, fazendo um balanço de luminosidade na mosaicagem quando você faz a composição da cena da fazenda como um todo. Então, existem diferentes tipos de sensores. Esse é um sensor mais simplesinho, assim como esse daqui seria um sensor mais simplesinho. Por que ele é mais simplesinho? Ora, porque ele vai ter um único sensor para captar a informação da energia eletromagnética de todos os comprimentos de onda. Então veja aqui que eu tenho um sensor só nessa condição para pegar o quê? Vou escrever aqui, ó. Quem vai pegar? Esse aqui vai pegar o red, vai pegar o green, na verdade o green está aqui atrás até, né? Então green, red, e vai pegar o near. Então esses três comprimentos de onda vão ser captados por um único sensor. Nesse cara não. Esse cara vai ser um sensor para pegar o red, um sensor para pegar o green, um sensor para pegar o infravermelho, um sensor para pegar a banda red-ed, quem sabe um sensor para pegar o blue, e aqui esse sexto muito provavelmente, está vendo que ele é diferente dos outros? Ele aqui muito provavelmente está usando para pegar um RGB. Então muito provavelmente esse aqui está pegando a composição RGB. Veja, então aqui nós temos 5 sensores para pegar comprimentos de ondas diferentes. Então significa que no processo de captação da energia eletromagnética, esse carinha aqui, ó, vai ter uma região de sobreposição de um comprimento de onda com o outro. Região de sobreposição de um comprimento de onda com o outro. Então, de certa forma, a imagem resultante desse sensor mais simples, ela vai ter uma qualidade do ponto de vista de resolução espectral. O que é resolução espectral? É a informação eletromagnética em relação aos comprimentos de onda
dos nanômetros, porque o comprimento de onda da energia eletromagnética, da composição da energia eletromagnética, ela é dividida em bandas. O que é uma banda? É uma fatia de corte. Então pode ser que aqui a banda do... Aqui essa banda do green, por exemplo, que eu estou desenhando aqui, ela vai ter uma sobreposição em relação à banda do red. Vou desenhar aqui de novo para você entender melhor. Olha só, aqui nós vamos ter uma captação da energia do green, que está antes do red. E aí depois aqui eu vou ter uma sobreposição do red, que é o vermelho, e essa região de sobreposição vai trazer um ruído para a imagem. Ruído. Já aqui, cada um dos sensores vai medir um comprimento de onda separado. Vai ter um ponto de captação de máxima da reflectância daquela banda, fornecendo uma informação mais acurada, de melhor qualidade do que esse tipo de sensor. Eu fiz questão de apresentar os dois do mesmo fabricante para não mostrar fabricante diferente, né? Porque eu poderia mostrar, por exemplo, uma Tetracan também que tem essa situação e essa situação. Já a Sequoia ou uma Mica Sense só tem essa situação, não tem dessa. Por que então eu vou preferir um sensor como esse? Por quê? Porque esse aqui, ó, veja aqui o preço dele. Né? Ah, mas tá caro ainda. Tem mais barato, tem até de $500. Tem até de $500. E esse cara aqui, ó. Ah, esse cara aqui vai custar uns $6.000. Né? Então, enquanto esse está $1.000, esse custa 6 vezes mais. Né? Então, nem todo mundo tem um dinheiro com investimento. Então, se você tem dinheiro mais, um pouco maior em quantidade para fazer um investimento, invista nesse tipo, não nesse. Se você está começando e para fazer um quebra-galho inicial, esse aqui faz um quebra-galho inicial. Tá bom? Muito bem. As informações do índice de vegetação, então, podem ser instaladas em plataforma aérea. Mas só aqui Vant que eu vou usar? Será que eu preciso de um Vant necessariamente? Não, você pode contratar um voo. Contrata um voo de um piloto agrícola. Coloca lá, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é uma câmera chamada Tetracan. Instalada aqui na asa do avião. E aí o avião vai fazer o voo, né, sobre a área. O avião agrícola vai ser usado até as 9 da manhã. Você quer fazer um voo ao meio-dia, 1h da tarde. Então o avião vai estar em desuso naquele momento, não vai estar pulverizando, né? Não vai estar contratado. Então você pode colocar ele na barriga do avião, programa ele para tirar foto. Veja que aqui nesse caso está fazendo automático. Nesse caso aqui ele tem um fio está levando um fio lá para o piloto disparar. Disparar para quê? Porque ele vai voar, senão ele vai ficar tirando foto desde o ponto da decolagem até o ponto do pouso de novo. E aqui nesse caso ele vai tirar o foto só na hora que ele quer, na hora que estiver sobrevoando o alvo, o talhão de interesse. Mas eu quero mostrar essa imagem que não necessariamente você precisa usar um Vant. Aqui nós estamos vendo um IBI, né? Um Vant específico de agricultura de precisão, asa fixa. Mas poderia ser através de um avião comercial. Pega um Cessna aí, contrata um voo de Cessna e faça o voo na minha área. Então veja que o investimento maior, o mais importante é você ter a câmera. O mais importante é você ter a imagem, que não necessariamente você precisa ter uma câmera também, não é? E agora eu vou falar a diferença. Por que eu queria ter uma imagem de um Vant? Por que eu não uso satélite? Aí eu vou te falar. Qual é a época de plantar soja? Não é lá de novembro até janeiro, fevereiro? Aí eu quero uma imagem para fazer a aplicação de N de cobertura naquela safra. Vai ser em dezembro. Qual é a probabilidade de estar chovendo e o tempo nublado? É muito alta. É por esse motivo, que nem sempre as imagens de satélite são válidas para a agricultura de precisão. Porque existe uma alta probabilidade de você fazer um imageamento com satélite em um momento que tem a cobertura, elevada cobertura de nuvem. Mas se você deu sorte de ter aquele momento que você precisou de fazer aquele imageamento, né? Porque a imagem tem que ser feita antes do uso.
eu quero usar para quê? Para fazer a aplicação de cobertura de N? Óbvio que eu vou ter que tirar ali no máximo 7, 5 dias antes de fazer a aplicação. E talvez eu não tenha uma condição de céu aberto para o satélite fazer o imageamento da minha cobertura naquele momento. Por isso, para você consultor de agricultura de precisão, o seu Vant ou as suas câmeras multispectrais é um amigo seu, né? Porque nem sempre você tem satélite disponível. E também é por esse motivo que às vezes é utilizado sensores instalados nas máquinas, né? Como esse aqui esse é o caso do WeedSeeker, mas também é um sensor ativo como outro. Então a plataforma para o sensoramento remoto ela pode ser orbital quando é no satélite, aéreo quando você faz com avião ou com Vant, e terrestre quando você faz com sensor ativo para aplicação em tempo real ou para gerar mapa também, né? Não necessariamente para fazer aplicação em tempo real. Você, então eu quero dizer que pode usar uma carona, como nesse caso, de uma pulverização, instalar o sensor no pulverizador e ao mesmo tempo que está pulverizando aqui atrás, fazendo um imageamento. Para quê? Para fazer um mapa do NDVI, por exemplo, daquela área, para uso na semana seguinte, para fazer outra aplicação de outra coisa de interesse, ou mesmo para fazer zona de manejo, né? E os outros tipos de sensores, como esse, os sensores manuais, dá para fazer mapa? Dá para fazer mapa também, só que nesse caso, que aqui nós estamos vendo um medidor de teor de clorofila, né? Nesse caso ele vai fazer amostras, e para isso eu vou precisar georreferenciar esse ponto, né? E para isso você vai precisar de um conhecimento de interpolação, números de pontos amostrais, distância amostral de um ponto a outro, que eu já falei isso em outra oportunidade, veja o vídeo anterior. Agora, nesse ponto da energia eletromagnética, o que o sensor mede? O sensor mede reflectância. O que é isso? É a energia eletromagnética do Sol ou do próprio sensor que a planta ou a folha reflete. Por quê? Porque parte da folha passa, isso é chamado de transmitância. Parte dessa energia ela é absorvida, pensa no vermelho, que a planta absorve o vermelho para fazer fotossíntese, então é a absorbância. E o que a gente mede? O que a gente mede é o que a planta reflete. Então por isso a gente mede a reflectância, o que foi refletido da energia eletromagnética para o sensor. E aí tem vários comprimentos de onda. O que a gente tem interesse na agricultura de precisão? É na onda de rádio? É no ultravioleta? É no raio-x? Não. A gente quer chegar na agricultura de precisão o visível, o RGB, e o NIR, que está aqui, ó, infravermelho. E o Red-Ed está aqui no meio, entre o R do red, do vermelho, e o infravermelho. Então é aqui que a gente quer medir, tá bem? É nessa região espectral, né? A região que vai aí desde os 400, veja que está o azul, depois tem o verde em torno dos 500, 550, 450. Então, normalmente, esses sensores estão medindo 450, 470 para a banda do azul, está medindo 550 para o verde, está medindo 650, 640 para o vermelho e está medindo 680, 700 para o infravermelho. Tá? 660 já é Red-Ed. Está bem aqui. Então essas são as bandas. E o que muda de um sensor para o outro? Ora, se eu pego um sensor aqui desse fabricante que eu estou mostrando agora, aqui é uma Tetracam. Aqui eu estou vendo outro fabricante, que é a Centeira aqui, ó, que muda de um para o outro. Ora, cada um desenvolveu um sensor que vai medir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, nesse sentido, eu já quero adiantar para você que não adianta você pegar a informação absoluta de um sensor de um fabricante e querer comparar com o mesmo valor de outro fabricante. Você está comparando banana com laranja. Por quê? Porque determinado fabricante está medindo o verde em 540, outro fabricante está medindo o verde em 550. É óbvio que vai dar um valor diferente de índice de vegetação. Não é? Mas o importante é entender que, tanto faz se for do fabricante A ou do fabricante B, as regiões de alta e baixa devem ser as mesmas. E isso que é importante na agricultura de precisão. Né? Então, a gente tem que entender que desses sensores a gente precisa conhecer a assinatura espectral
da planta e ver qual é a banda que eu quero medir. Veja, o que é assinatura espectral? É uma informação dessa energia eletromagnética refletida por um alvo, que aqui nós estamos vendo, por exemplo, aqui uma vegetação. Veja que a vegetação está absorvendo bastante vermelho aqui, ó, essa região do vermelho. Está absorvendo o vermelho e está refletindo o verde. Está vendo aqui um pico mais alto? Então, o que ele reflete? A gente enxerga verde na planta. Então, ele está refletindo o verde, está absorvendo o vermelho. Né? E a planta está refletindo o infravermelho nessa região aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui, ó, próxima dos 680, 700, está refletindo o infravermelho. Agora, veja o solo. Tá vendo o solo? O solo está absorvendo o infravermelho, por isso que ele aquece. Né? Então, a planta, veja, uma planta verde reflete bastante verde. Uma planta seca reflete menos verde. Uma planta verde absorve bastante vermelho. Por quê? Porque está fazendo fotossíntese. Uma planta seca está refletindo. Né? Então, essa diferença dos números medidos pelo sensor aqui e aqui leva à possibilidade de cálculo do índice de vegetação. Né? E o que é resolução espectral? Resolução espectral tem a ver, como eu já reportei agora há pouco, né? O tamanho dessa banda que o sensor está medindo. Essa banda é bem narrow, ou seja, é bem restrita, é bem fininha, então ela tem uma resolução espectral bastante acurada. Quando a banda ela começa a ficar muito larga, ela já não consegue ter muita definição daquilo que está medindo. Por isso é uma resolução espectral menor. E isso diferencia de sensor para sensor e de fabricante para fabricante. É por isso que muda os valores de índice de vegetação quando você mede com VANT e mede com satélite. Não é para dar o mesmo valor. Né? Outra coisa é a resolução espacial. O que é resolução espacial? É o tamanho do pixel. Isso você está acostumado a saber. Só pegar uma imagem aí no seu celular, vai dando zoom, vai dando zoom, vai dando zoom. Chega um momento que você consegue enxergar o pixel. Então, o que é resolução espacial? É a menor informação de pixel que diferencia um objeto. Então, veja que aqui eu quase não estou conseguindo ver esse objeto como um todo, que parece um fardão de algodão, não é? Já aqui eu consigo ver com maior definição, só que está com uma distância maior, quando eu vou dando um zoom, vai perdendo resolução espacial, tá vendo? Então isso é resolução espacial. E também tem a questão da resolução temporal. De quanto e quanto tempo passa o Landsat sobre a minha área? Ah, eu quero medir o Landsat a cada 3 dias. É de graça, não é? Landsat é de graça, por isso que ela é interessante. Não vai dar. O Landsat não passa a cada 3 dias, ele passa a cada 16. Né? E o VANT? Ah, o VANT é quando você quiser. O Landsat, satélite, problema com nuvem. E o VANT? Quando você quiser. Se eu quiser fazer no domingo, faço. Se eu quiser fazer na segunda seguinte, ao domingo, faço também. E o Landsat? Ele possui uma resolução temporal, não tem quando eu quero. E mesmo quando ele passa, pode ter nuvem. Então aí é o problema de se usar imagem de satélite para agricultura de precisão. Quando você tem imagem, perfeito, use. Quando você não tem, infelizmente, você vai ter que usar outra ferramenta. E aí vem o VANT como grande ferramenta para a agricultura de precisão. Quais são os satélites que eu posso usar? Qualquer um. Landsat, Seabird, Spot, Iconos, QuickBird. Qual que eu vou usar? Depende da resolução espacial que eu quero. Por quê? Porque o Landsat ele possui uma média resolução espacial. Ele tem 30 por 30 metros. Seabird, o Spot, 60 por 60 metros, até 100 metros, dependendo da banda. E esse aqui? Ah, e esse outro cara aqui? Ah, aqui vai ter uma resolução espacial de 1 metro. Pô, aí é legal, hein? Mas não significa que eu não posso usar Landsat. Para que você quer usar a sua informação? Muitas vezes um Landsat de 30 por 30 metros é adequado. Não é? Se eu quero fazer uma célula de 50 metros para fazer a aplicação de, por exemplo, zona de manejo, é adequado o Landsat. Mas qual é o problema do satélite? Não é a resolução espacial. A resolução espacial eu consigo manejar na agricultura de precisão. O problema do satélite é nuvem. E, além da nuvem, quando ele passa, a frequência de passada dele. Né? Resolução temporal.
Veja que esse fabricante, QuickBird, é o nome de um fabricante. Olha, a resolução espacial dele é muito elevada. Veja que aqui eu consigo identificar, aqui o cara desenhou isso no cultivo dele, no talhão dele, né? Passou lá roçando, ó, aí pegou pela imagem, tá vendo? Fez uma outra situação aqui, ó. Tá vendo aqui essa imagem desse mesmo satélite de Brasília, num dia de alto movimento, né? Para a agricultura de precisão, então, sensor passivo e sensor ativo. Sensor passivo, desculpa, os dois são sensores passivos, tá? Isso aqui não é sensor ativo, não. Sensor passivo é aqueles sensores terrestres instalados na máquina, sensor ativo. Então, os dois são sensores passivos. Só que diferencia o que de um para o outro, né? Aqui nós temos uma sequoia, ó, tá vendo? Cada informação de banda diferenciada por um sensor diferente. E aqui é o mesmo sensor que vai captar. Os dois são de agricultura de precisão, tá? Tanto a Tetracam quanto a Sequoia, né? Só que esse caso é um sensor que vai fazer uma câmera parecida com uma câmera modificada que vai fazer uma informação espectral de menor qualidade do que esse tipo de câmera que tem as bandas separadas. Eu estou falando da Tetracam, mas aqui a Tetracam é o fabricante, tá? Aqui a Sequoia é o fabricante, aqui a Tetracam é o fabricante. E essa Tetracam, que é o fabricante, ela possui outro modelo também que tem sensores separados, tá? Estou mostrando um modelo específico aqui, mas eu falo Tetracam porque é bem conhecido esse nome, por isso que eu estou dizendo. Mas é o nome do fabricante. E esse fabricante tem outros modelos com sensores separados também, mais caro, óbvio. E os sensores ativos, tipo Green Seeker ou Crop Circle, tá vendo aqui que ele possui a sua própria fonte? Escolhi aqui uma sala, não é? Estou apontando para a parede e apertei o botão para medir. Tá vendo que ele está emitindo a sua própria fonte de radiação eletromagnética? Então, sensor ativo emite a sua própria fonte, como aqui no crop também, ó, emite a luz aqui e capta aqui em comprimentos de ondas diferentes. E quais os sensores? Então vamos falar um pouco mais sobre índice de vegetação. De novo, vamos ter que ver qual é o índice de vegetação que você quer. O NDVI já falei, é uma composição matemática que diferencia a absorção do vermelho pela planta e a reflectância do infravermelho, né? Quando a planta ela está mais seca, com menos enfolhamento, ela vai refletir mais o vermelho. Então, nesse caso, vai proporcionar um número, que é um índice de vegetação, menor do que numa planta mais vistosa. E índice de vegetação NDVI é um deles. Qual que você vai usar? Depende. Tem vários. NDVI, SAVI, Red-Ed, logaritmo neperiano do Red-Ed, Green NDVI, que usa o verde, EVI, que usa o azul, CVI. Qual que eu vou usar? Qual que eu preciso usar na agricultura de precisão? Depende da cultura e depende para que você vai usar e depende qual o estágio de desenvolvimento. Então depende de 3 coisas qual você vai usar. Vou repetir. Depende de quê? Qual você vai usar? De novo, cultura, estágio de desenvolvimento da cultura e para que você vai usar. Você vai usar para fazer solo? Bom, solo é bom SAVI. Está vendo aqui o NDVI? Estou usando aqui uma falsa cor. E essa é uma câmera que mediu milho, né? Falsa cor, tá vendo aqui o rosinha, falsa cor. Calculei o NDVI, quanto mais brilhante, mais claro, maior o valor do NDVI. E calculei o SAVI. Aonde que eu consigo diferenciar mais o solo? Aqui no SAVI. Tá vendo aqui a sombra? Aqui são sombras. Tá vendo aqui a sombra? Ó, tô apontando aqui a sombra, tá vendo? O NDVI meio que mediu a sombra. Tá vendo? O SAVI não. Então o SAVI é interessantíssimo quando você tem muito solo aparecendo e muita sombra. Então plantas que você tem baixo estágio de desenvolvimento, ainda está numa fase inicial, como esse milho que a gente está vendo, e aparece muito solo, SAVI é interessantíssimo. Olha a dica que eu estou te dando aí. Já o NDVI, ele é interessantíssimo para massa, altura da planta. Então, minha dica, NDVI, altura de planta e massa vegetal. Composições de banda do Red-Ed.
como o NDRE ou o logaritmo neperiano do Red Edge. N foliar, fazer aplicação de nitrogênio em cobertura. SAV. SAV é interessantíssimo quando aparece muito solo. Seja soja, seja algodão, seja milho. Quando está embaixo está em desenvolvimento. Veja que acabei de provar aqui que o SAV que é melhor. Tá vendo aqui a sombra? Que não dá para ver claramente aqui onde é a folha. Nem se vê aqui quase a sombra. Né? Então, SAV, quando a estágio de desenvolvimento é muito pequeno e aparece muito solo. Qual sensor usar? Depende, usa qualquer um, na verdade, né? Desde que você consiga medir aquele índice de vegetação que você tem interesse. Por quê? Os valores em si do NDVI ou do Red Edge, pouco importa. O que importa é medir a diferenciação entre classes. Mas cuidado, NDVI, por exemplo, tem uma região de saturação. Veja aqui que eu possuo aqui uma região de saturação no NDVI, próximo do 0,85, 0,90. Não é? Então, nessa condição de saturação, tanto faz, tá vendo? E um sensor um pouco diferente do outro em relação à saturação. Por quê? Porque eles estão medindo comprimentos de onda, embora na banda do infravermelho e vermelho, ainda assim o número em si que ele está medindo a reflectância são diferentes, porque os sensores são diferentes. Por isso, pode ser que um sensor tenha menos problema com saturação em relação ao outro, mas isso pouco importa. O fato é que todos vão chegar à saturação. E aí, nesse caso, quando você começa a ter muita saturação, que você começa a ter que partir para outros índices de vegetação. Por exemplo, usar um pouco o EVI, usar um pouco o CVI. Por quê? Porque são regiões, atingindo o ponto de saturação, tem que partir para outros que consigam me identificar o quê? Zonas de interesse. Zonas de alta e zona de baixa. Zonas de alta. E quantas zonas, eu já falei isso em outra oportunidade, quantas classificações de faixas eu quero ter? Quantas classes? Sugiro você fazer 3 classes. Por quê? Porque 3 classes é mais fácil de te fazer uma recomendação. Quando você tem 10 classes, é difícil recomendar, não é? Então comece com 3 classes, depois vai para 5 classes, quando você atingir uma maturidade aí no uso da ferramenta, tá bom? Então classifique em 3 zonas, será mais fácil fazer a análise. E aí, não se esqueça que quando você usa um sensor ativo, não é o caso. Quando você usa o sensor passivo, que é fotografia, é importante você fazer filtragem da energia eletromagnética em função da variação da luminosidade solar, seja por excesso de nuvem ou seja por variação em condições diferentes da luminosidade. Por exemplo, fiz uma imagem às 7 da manhã e depois fiz a outra às 9 da manhã. Nesse caso, você precisa fazer um balanceamento da luminosidade, né? Uma filtragem da luminosidade, isso para a câmera passiva. Agora, quando você tem um sensor ativo, né, você tem muito problema aqui de valores com ruído. E aí você precisa retirar do seu conjunto de dados esses valores com ruído. Por isso é importante você fazer uma filtragem dos dados. Tá vendo aqui, ó? Temos 2 talhões, a mesma região, com os mesmos sensores. Eu vejo aqui que, aqui nesse caso é um de Red Edge, logaritmo neperiano de Red Edge, na verdade, feito pelo N-Sensor. Veja que aqui eu retirei valores muito baixos, né? Fazendo uma limpeza aqui nos valores que não são esperados para essa região do talhão. Qual filtragem eu vou fazer? Comece pela metodologia de outlier, ou faz pelo Tukey, ou faz pelo 2 desvio padrão, não importa. Tá? Faça a filtragem. Cuidado com medir o NDVI, tá? Principalmente com sensores ativos. Por quê? Porque a altura de planta, e se tem sombra, dá valores diferentes. Por que a altura de planta varia o número informado do NDVI? Ora, porque ele emite a luz e reflete e volta. Então, precisa aqui de uma distância adequada. E qual é a distância adequada? Alguma coisa como 70 centímetros do dossel. Essa é a altura adequada de se medir a informação do índice de vegetação utilizando esses sensores. E tá vendo aqui, ó, embora ainda que seja um sensor ativo, ele emitindo a sua própria luminosidade, óbvio que quando tem sol ele também capta, além da energia que ele emitiu, capta do sol também. Então é óbvio que quando tem sombra vai dar um valor diferente, tá vendo? Ó? Sombra deu 0,84, no sol deu 0,87. Então cuidado com a sombra, cuidado com sombra. E também cuidado com a variação da altura da planta, tá? Mantenha sempre a 70 centímetros. E para finalizar, Vant.
Uma coisa rápida. Podemos até falar em um outro momento, fazer uma preleção específica sobre vantes, né? Porque eu não coloquei aqui helicóptero, por exemplo, uma asa rotativa por helicóptero. Por que não tem helicóptero? Não compre um helicóptero. Não compre um helicóptero. Porque você vai derrubar no primeiro voo. É muito difícil voar um helicóptero. Né? Agora, essas asas rotativas do tipo Phantom, né, eles têm estabilidade. Por quê? Porque eles possuem uma plaquinha com giroscópio e com acelerômetros que estão proporcionando a esse multirotor uma estabilidade do nivelamento horizontal. Então, nesse caso, esses vantes de valores maiores, eles possuem um nivelamento horizontal eletronicamente dado pelos sensores instalados no vante. Então, você não precisa ficar mantendo ele na horizontal. Quer fazer um exemplo do que eu estou te dizendo agora? Voe com um Phantom, até um moleque de 10 anos voa com o Phantom. E voe com um multirotor baratinho de R$100. Você vai derrubar. Por quê? Porque ele não possui GPS, não possui estabilização do ponto, não possui, ou seja, fixação do ponto GPS, né? Fix RTK. Então, ele não possui nivelamento horizontal. Então, é um multirotor baratinho que você que vai ter que manter ele estável na mão, não é? Então, esses não servem para agricultura de precisão jamais, né? Então, aqui é um Phantom, é um bom multirotor. Precisa ser Phantom? Não, qualquer multirotor que tenha planejamento planejamento de missão, né? Flight planning. Qualquer multirotor que tenha planejamento de missão, que tenha flight planning. Eu estou falando do Phantom porque ele possui um preço relativamente barato para a agricultura de precisão. Nossa, mas ele custa 3, 4, 5 conto. É barato isso? Não, isso não é barato. Mas ele é mais barato do que outros específicos para a agricultura de precisão. Por exemplo, um X800, né? Que vai custar um pouco mais. O fato é o seguinte, procure um multirotor que tenha planejamento de missão, e se ele tem planejamento de missão, ele obviamente vai ter GPS para estabilização do voo. E se ele tem GPS, obviamente que ele vai ter outros sensores mais baratos, como acelerômetros e giroscópios, né? Então, nesse sentido, esses multirotores que são capazes de fazer o planejamento de missão, são sensores adequados para uso na agricultura de precisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou desenhar aqui, ó. Talhão, passada, você, linha de voo, por exemplo, 2 km. Ora, a 100 metros você não enxerga mais nada, quanto menos a 2 km. Como é que você vai manter o paralelismo do voo para fazer a sobreposição de para tirar foto de todo o talhão? Você não dá para fazer o voo no visual. Então, para a agricultura de precisão, não dá para fazer o voo no visual. Para a agricultura de precisão, você tem que ter as linhas paralelas de voo. E para fazer as linhas paralelas de voo, você precisa planejar esse voo. E depois, o vante precisa passar e executar esse voo planejado. Portanto, o vante, seja de asa rotativa ou seja de asa fixa, precisa executar o seu plano de voo. Portanto, ele precisa ter um GPS, né? Que ele vai fazer um voo autônomo, ele vai precisar fazer um voo autônomo. Por isso que é a aeronave remotamente pilotada, porque você vai fazer a execução do plano de voo mesmo não enxergando ele numa distância de 2K. Então isso aqui não é um aeromodelo comum. Por isso que ele vai ser mais caro do que os aeromodelos aí de 100, 200 reais. Né? Muito bem. Agora, o que é mais importante? É o vante? Não, o mais importante é o sensor, gente. O mais importante é o sensor. Que por isso que eu falei aqui todo esse tempo até agora falando de sensores. Qual é o vante que você vai usar? Depende de quê?
Mais importante é o sensor. O vante depende de quê? Muito bem, eu vou voar áreas onde eu não tenho da onde decolar. Eu preciso decolar na vertical. Então esse daqui são os chamados VTOL, ou seja, eles decolam na vertical. Esses que possuem a facilidade de decolar e pousar na vertical, você pode pousar no meio de um cruzamento de um carreador. Então ele pousa e decola de qualquer lugar. Essa é a principal vantagem desse tipo de vante de asa rotativa. Ele é um vante de asa rotativa. E qual é a principal desvantagem? Por isso que eu coloquei um principal menos. Os voos deles são menores, de menor duração. 20 minutos máximo, 30 quando muito. Por quê? Porque a energia gasta para fazer as suas asas rodarem é muito grande. Já no de asa fixa, quem mantém o voo? A asa. A asa é a superfície de sustentação para o voo. O motorzinho é só para fazer ele para frente. Então veja que eu tenho 4 motores muito mais potentes do que esse aqui, que é um motor só. Então é por isso que esse tipo de vante ele possui maior rendimento em hectares por voo, porque a sustentação dele é dada pela asa. Por isso eles percorrem mais hectares. Mas eles possuem uma grande desvantagem. Eles precisam de uma área de pouso. E essa área de pouso é para aterrissagem. Então você precisa ter um campo sem eletrificação de poste. Você precisa ser um campo sem eucalipto, sem árvore, porque ele vai precisar percorrer uma faixa de pouso igual ao avião que você está acostumado a ver no aeroporto. Obviamente, com menos tamanho, vai precisar de qual distância? Pelo menos 200 metros. Se você então não tem 200 metros de área limpa para ele pousar, então não dá para usar asa fixa. Mas tem alguns que usam catapulta para pousar. Possui. Existe esse opcional. Existe um fabricante aí, brasileiro inclusive, que tem aí, ele desliga lá no ponto de pouso, desliga, solta um paraquedas e cai. Aí, nesse caso, não precisa de muita área. Mas estou falando aqui no geral, não estou falando de um caso particular, não é? Então, no geral, esse asa rotativa, também no geral, do ponto de vista de duração do voo, existem vantes do tipo multirotor que possuem uma bateria gigantesca que consegue voar aí 40 minutos, 50 minutos, mas é uma exceção. A grande maioria então de asa rotativa, pouco tempo de voo, só que tem a grande facilidade de pousar e decolar de qualquer lugar. E a diferenciação para asa fixa, maior rendimento, então eu tenho talhões maiores, tenho um talhão de 100 hectares. Esse aqui, por exemplo, para percorrer 100 hectares, eu preciso, para agricultura de precisão, vou te falar um exemplo, porque nós temos aqui os dois. A universidade tem esse e eu particularmente tenho esse. Meu. Então isso aqui, para fazer um voo para 100 hectares, eu preciso decolar 3 vezes com esse aqui. 3 vezes para fazer 100 hectares. E esse aqui faz 100 hectares com voo só. Entendeu a diferença? Muito bem. Então é isso. Vou fazer um outro vídeo a posteriori, mais para frente, só falando de voo. E aí eu falo de helicóptero também. Inclusive eu ensino a construir um. Então eu gostaria de agradecer. Por hoje é só. Até mais.